O seu assessor de investimentos já recomendou COI para você? Então, muito cuidado, porque o COI é um dos instrumentos de investimentos mais recomendados aos investidores inexperientes. Mas quem realmente ganha com eles são as instituições financeiras e os assessores com gordas comissões. Bom, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, me chamo André Fogaça, sou sócio fundador do GuiaInvest, escritor e consultor de investimentos CVM. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. E também me conta aqui nos comentários se o seu assessor já te recomendou COI e quanto desse produto você tem na sua carteira de investimentos hoje. Bom, o COI é um dos produtos mais comercializados no mercado financeiro. Corretoras e assessores enaltecem o produto como uma alternativa segura a novos mercados através de um único investimento e que pode gerar grandes retornos. Mas, na verdade, esse investimento esconde altas taxas, baixa liquidez e chance de prejuízo real. O grande problema do COI é um conflito de interesses entre os assessores e os clientes, já que é um dos produtos que mais paga comissão no mercado. Então, será que os COIs são oferecidos porque são a melhor opção para os clientes ou porque remuneram melhor os assessores e as instituições financeiras? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas, um produto que combina ativos de renda fixa e renda variável em um só. E nesse mix de produtos, uma pequena parte investe em derivativos e o restante em renda fixa. É essa renda fixa que vai garantir o patrimônio e passa a sensação de segurança para o investidor. Já a estruturação com ações e índices de ações, commodities, moedas e ouro, por exemplo, transmite a sofisticação do produto. Através dele, o investidor pode ter uma pequena exposição a moedas, como dólar, euro, por exemplo, índices como o S&P 500 ou ações de empresas estrangeiras como Google, Facebook, Nike, entre outras famosas. Já a outra parte está segura na renda fixa. E apesar de bastante falado, o COI é relativamente novo no mercado brasileiro e teve sua regulamentação apenas em 2014. Desde então, ele só cresce no Brasil. Segundo dados da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, o mercado de COIs no Brasil ele cresceu 180% em 5 anos. E as corretoras e seus assessores se esforçam para empurrar COIs aos seus clientes. Tanto que é muito comum encontrar investidores com vários COIs na carteira sem entender direito o que está fazendo, por que fez aquilo, por que comprou aquele COI e sem saber exatamente o retorno esperado dele. Todas as informações importantes de um COI, elas podem ser encontradas no documento de informações essenciais, como, por exemplo, a instituição financeira emissora do COI, a modalidade dele, as garantias envolvidas, o prazo de investimento e a tese de investimento. Com isso, o investidor vai conseguir determinar a rentabilidade do COI, mas isso pode ser algo muito complexo para o investidor inexperiente. Então, ele apenas acaba confiando no seu assessor, que ele acha que só vai indicar o melhor para ele. Antes de continuar, eu preciso deixar claro que existem duas modalidades de COIs. O valor nominal protegido, que é quando o investidor tem a garantia de que vai receber todo o valor principal investido, caso a estratégia não gere lucro e leve o produto até o vencimento. E depois nós temos o valor nominal em risco, que é quando há possibilidade de perda até o limite do capital investido. Segundo a Modal Mais, cerca de 94% dos COIs comercializados no Brasil são de valor nominal protegido, ou seja, aquele com garantia de que ao final do prazo o investidor vai ter, no mínimo, o capital investido de volta. O retorno do COI ele funciona da seguinte forma: no vencimento ele paga de volta o capital investido, quando ele for do tipo capital protegido, no caso. Mais a rentabilidade, que é limitada, atrelada a alguma aposta. Vamos pegar como exemplo o COI XP Bolsa Americana de 5 anos, que aposta em uma ETF que replica a performance do índice S&P 500, que são das maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Nesse exemplo, em caso de alta no preço do ativo, o investidor ganha o melhor entre a taxa fixa e a alta ilimitada, mais o capital investido. Em caso de queda no preço do ativo, o investidor ganha a taxa fixa, mais o capital investido. Considerando uma taxa fixa de 50%, nós teríamos os possíveis retornos. Se o S&P 500 cair menos 70 ou menos 50, ele vai te pagar um valor fixo, equivalente a 8,45% ao ano durante um período de 5 anos. Se o S&P ficar parado, ele também vai te pagar os 8,45% ao ano. Esse valor é o mesmo até uma alta de 50% do índice. E ele só vai pagar mais quando o S&P subir mais de 60%. Agora, se ele dobrar de valor,
o COI te paga uma taxa de 14,93% ao ano. Para saber se essa taxa é boa ou ruim, é preciso comparar com o título livre de risco do país, que no nosso caso aqui no Brasil, é o título pré-fixado do governo de 5 anos. Então, se a gente olhar no site do Tesouro, a taxa do pré-fixado está em 13,15% ao ano. Isso significa que se você investir no título do governo por 5 anos, você vai ganhar uma taxa anual de 13% ao ano. Já se você investir nesse COI e o S&P não subir mais do que 60%, você vai ganhar 8,45% ao ano, ou seja, menos do que paga o Tesouro Direto. Mas isso não fica tão claro na hora do assessor te apresentar o investimento. Afinal, se existem possibilidades mais seguras e mais rentáveis, por que você investiria num COI? Porque ele te apresenta de forma diferente. Então pensa em seu assessor de investimentos, que trabalha para uma das maiores empresas de investimentos do Brasil. Ele te oferece um certificado de operações estruturadas da Bolsa Americana e diz que, caso a Bolsa Americana suba, ele te paga. Se cair, ele devolve 100% do seu dinheiro e ainda te paga uma taxa fixa. Ficou atrativo agora, porque ele te mostra que você só tem a ganhar. Mas não é isso que acontece. O COI é uma espécie de cavalo de Troia financeiro. O produto é chamado estruturado porque ele envolve um mix de vários investimentos vendidos como um só. A parte atrativa é a da renda variável. E a corretora e os assessores usam um ativo bastante conhecido e popular, como o dólar, o ouro, índices de ações ou ações de empresas estrangeiras famosas como Apple, Tesla, entre outras, para vender o COI. E além dessa possibilidade de ganho que ele te apresenta através do derivativo, outro grande apelo do COI está na garantia de que você não vai perder o dinheiro investido. Mas vamos ver o que realmente acontece. Se a perda é limitada, os ganhos também são. Ou seja, mesmo que um ativo que compõe um COI se valorize muito, o seu ganho é limitado a um percentual. O restante vai para a instituição financeira emissora. Existe sempre uma pegadinha no rendimento que você precisa ficar de olho. Então, imagine que um COI aposte na alta das ações da Amazon. A corretora vai te vender o investimento com algumas condições. Uma delas, por exemplo, é que se a ação da empresa subir até 10%, o investidor ganha o percentual que a ação subir. Mas se ela subir mais que isso, o máximo estabelecido para o investidor ganhar é 10%. Essas informações estão na lâmina informativa. O que não está lá é a probabilidade da ação subir até 10%, mais que 10% ou até que caia no período. Agora, se o ativo não se valorizar, fica ainda pior para o investidor. Ao final do prazo, que é de anos, o investidor recebe o valor investido, mas geralmente sem lucro algum. O COI protegeu nominalmente o investimento, rendeu aquela taxa fixa, mas o valor real, aquele descontando a inflação, fez o investidor perder dinheiro. Imagine que você investiu R$5.000 em um COI há 5 anos. Hoje, você perdeu quase 30% do seu poder de compra, porque o que ele paga não supera a inflação. Isso sem contar o custo de oportunidade, já que você ficou com o dinheiro parado lá, que poderia ter alocado em outro produto. O COI, que é empurrado pelo assessor de investimentos, é um mau negócio para o investidor e os dados podem provar isso. Segundo o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, cerca de 90% dos COIs vendidos aos investidores de varejo tiveram retorno esperado abaixo da taxa livre de risco. Ou seja, tiveram retorno menor que o de títulos públicos, rendendo abaixo da Selic no período. E é bom lembrar que ainda existe o risco de crédito, já que o COI não possui proteção do Fundo Garantidor de Crédito e é garantido apenas pela instituição financeira que emite. A baixa liquidez também é um dos problemas para quem investe em COI. Os COIs têm prazo definido, geralmente de 3 a 5 anos. Algumas corretoras até recompram os produtos, mas cobram muito caro por isso. Em alguns casos, o investidor pode perder mais de 50% do capital caso resgate antes do vencimento. A falta de liquidez em si não seria um problema, desde que te garanta um retorno maior do que aquele oferecido por investimentos que permitem resgatar o dinheiro a qualquer momento, coisa que, como a gente já viu, não acontece no COI. Se não fosse tudo isso, o COI ainda é um dos produtos que pagam as maiores comissões aos assessores de investimentos. E há uma grande diferença entre o custo da corretora para estruturar a operação e o valor pelo qual o COI é repassado para os clientes. Isso é o chamado de spread. E como as comissões dos assessores são proporcionais ao spread, quanto maior essa diferença, mais esses profissionais recebem por vender o produto. A comissão de um COI pode chegar até 10 vezes a média das comissões encontradas no mercado. Mas nem todo COI em si é um produto ruim. Já a forma descoordenada que ele é oferecido e vendido, sem se preocupar com o perfil de risco e o objetivo de investimento do cliente, não é raro a gente receber clientes com carteiras com até 50% em COIs. E aí eu te pergunto, em que ou quem esse profissional estava pensando na hora que ofereceu esse COI?
Por isso, é preciso ter cautela antes de alocar o seu dinheiro em determinados ativos ou seguir os conselhos dos gurus do mercado. Os COIs são investimentos complexos, mas vêm sendo distribuídos à torto e à direita para pequenos investidores que muitas vezes nem compreendem os seus riscos. Esses produtos não são os únicos que colocam o agente autônomo e o cliente em conflito de interesses. É todo o modelo de comissionamento entre as instituições e os profissionais. Diferente do que ocorre com os assessores, os consultores de investimentos trabalham livres de conflito de interesses, porque eles não são vendedores de produtos. O foco das consultorias é o cliente e os seus objetivos. E nós criamos, aqui no GuiaInvest, um braço novo que se chama GuiaInvest Wealth, para ter a flexibilidade de poder oferecer o que existe de melhor para os investidores. O nosso consultor ele pode fazer recomendações independentes da corretora em um serviço que é 100% alinhado com os interesses dos clientes. E aí, você quer melhorar a rentabilidade e ser atendido pelos melhores especialistas sem nenhum conflito de interesses? Então, é só clicar no link aqui na descrição e agendar uma consulta com os nossos consultores de investimentos. Te espero lá. Um grande abraço e até a próxima.